Oiê, boa noite, meu povo. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vocês estão na Confeitaria 5K. Aqui é uma série de vídeos onde a gente te ensina o caminho que te leva a faturar R$ 5.000 por mês com confeitaria artística. O tema de hoje é acabamento, a importância do acabamento. E antes de falar o tema, eu sou a Manu, da Cake Me Manu. Vocês vão ouvir uma voz de fundo aí, que é o Bruno. E hoje a gente vai falar aqui sobre esse tema tão importante. Eu diria que é o tema mais importante de todos quando a gente fala... Na verdade, quando a gente fala de qualquer trabalho, né? Mas principalmente de confeitaria artística, certo? Meu povo, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Tem uma galera aqui chegando. Instagram, YouTube, Facebook. A gente está aqui fazendo uma transmissão simultânea nas 3 redes, tá? Hoje é a segunda live do dia. Não sei quem já assistiu aí. Vocês vão ver aqui que eu tô olhando para lá e para cá e para lá. Bom, vamos lá. Ó, o Fê mandou um fala, Brunão. E aí? Meus amores, bora lá. Primeira coisa, antes de começar, porque eu já vou chegando, tá? Deixa eu só fazer aquele pedido, né? Que não vai doer em ninguém. Então, aproveita e já encaminha essa live aí para os amigos de vocês, porque a gente vai falar aqui de coisa muito séria, muito séria, muito séria e muito importante, que afeta diretamente no resultado do trabalho de vocês, do nosso, né, no caso. Ó, o Rubens já tá dando código, Baratec. O que eu percebo com isso? Que a turma do Fundão tá presente na live. E isso me deixa o quê? Feliz. Bem-vindos, galera do Fundão, meus amores. Bom, vamos lá. Vamos começar, então? Gente, manda aí pra gente no chat o que vem na cabeça de vocês quando a gente fala a importância do acabamento. O que vem? O acabamento no impacto das vendas. O tema não é só a importância do acabamento. Exatamente. A importância do acabamento no impacto das vendas. Porque uma coisa puxa a outra, uma coisa tem totalmente a ver com a outra. Tá? Põe aí, fixa o comentário. Peraí, meu povo, aguenta aí. Ainda não apareceu o seu comentário. A Renata falou que estava na primeira live. Estava na primeira live? Que bom. Hoje a gente teve live de mentoria com a Mari. Foi uma mentoria sensacional. Amanhã, meio-dia, a gente tem outra. Não entrou seu comentário aqui, não, tá? Dostando Vidas já falou capricho. Realmente, capricho tem tudo a ver. Tem tudo a ver com acabamento, né? Não apareceu aqui. Não. Bom, mas tudo bem. Vamos lá, sem mais delongas. Vamos partir para ação aqui, porque a gente tem bastante assunto para falar. Mostra capricho, por consequência, mais encomendas. Acabamento é tudo, é vitrine, é isso aí, gente. O que acontece? Vamos lá. O que é o acabamento do nosso produto, né? A gente está falando aqui de confeitaria artística, que é uma das áreas que é mais exigente em relação a visual, né? Então, quando a gente fala de acabamento, tá? A gente está falando de uma série de coisas que não dá nem para dizer o que é mais importante dentro desse quesito acabamento. A gente está falando do quê? Quando a gente fala, vamos falar aqui, vamos usar o bolo de pasta americana como exemplo. O bolo de pasta americana com modelagem, né? E aí a gente está falando de acabamento. O que diz para mim se esse bolo é bem acabado, né? Diz para mim a cobertura de pasta americana, se a pasta está manchada, se a pasta está amassada, se a pasta está suja, se a pasta está rachada. Aí a gente vai para a parte dos detalhes, né? Como foi colado, tem mancha de cola, não tem, enfim, derreteu alguma coisa que manchou ali a pasta uma cor com a outra. A sua modelagem, se ela está
bem trabalhada, se você fez da bolinha, né? Aquela bolinha que a gente fala, né? Que ela tem que ficar lisinha, que eu sempre falo para vocês, né? Misturou o CNC, modela a bolinha, ela não pode ter aquelas rachaduras, ela tem que ficar lisa, né? Ela pode até ter alguma marca de digital, mas aí a gente vai tirando conforme o que a gente vai passando a mão, né? Fazer aquele carinho que a gente fala na nossa modelagem, né? Então, assim, quando a gente preza pelo acabamento, a gente já está um passo aí à frente, né? Que mais que é acabamento, gente? Acabamento é uma modelagem estruturada, se você alinhou a modelagem, se ele tem modelagem topo de bolo e tem plaquinhas, se estão alinhados os principais elementos, quando você olha de frente. Se esse bolo está bem embalado, né? Ele está bem embalado, ele está atrativo visualmente dentro dessa embalagem, porque às vezes você faz um baita trabalho e vai lá e embala de qualquer jeito, e aí quando a pessoa pega essa embalagem, ela já começou a desvalorizar o produto assim que ela pega, né? E aí começa a procurar defeito, às vezes até onde não existe defeito, mas só porque já deu aquela bodeada da embalagem, né? E assim, gente, isso que eu tô falando para vocês é uma coisa muito comum, tá? Acontecer. A gente vê que alguns trabalhos, alguns profissionais, por mais que aprendam, corram atrás de se especializar, fazer curso e aplicar técnicas, não tomam esses devidos cuidados com o trabalho, né? Eu estou usando aqui a pasta americana, modelagem como exemplo, mas dentro da confeitaria tem diversos nichos aí, né, que também precisam de um bom acabamento, né? Quem faz brigadeiro, qual que é? O que é o impacto visual do acabamento? Se ele tá bem redondinho, se o granulado grudou no brigadeiro todo, se ele tá na forminha, tudo isso, né, gente? Então, para cada tipo de produto da confeitaria, tem os seus altos e baixos em relação ao acabamento, né? E aí eu falo para vocês, o acabamento, qual que é, assim, a real, se eu for falar para vocês, quem é o acabamento, o que ele representa dentro do nosso negócio? Vocês conseguem me dizer o que ele representa dentro do negócio de vocês, da confeitaria de vocês? Alguém consegue me falar isso aí no chat? Vamos ver, Bruno vai ver lá no outro, eu tô vendo aqui no Instagram. Às vezes tem um delayzinho aqui, né? Ó, Vanessa Luna tá falando, eu trabalhei num ateliê bem renomado que as meninas não se preocupavam com aqueles pelinhos de roupa na modelagem, eu queria morrer. Ó, tá vendo? Isso é acabamento. Isso, na verdade, é uma falta de acabamento. É um descuido com o acabamento, né? Ó, a Fátima me manda aqui que é um cartão de apresentação. A Maísa me fala que é qualidade, tá? E aí eu vou falar para vocês isso também, tá? Fátima, Maísa também é. Alguém mandou alguma coisa aí? Não. Não? A gente está com delay aqui, nossa internet. Só tá quieto. Qualquer coisa ele vai me interrompendo e vai falando. Mas vamos lá. Já vou contar para vocês quem é o acabamento dentro do seu negócio. Ele é simplesmente o seu melhor amigo dentro do seu negócio, tá? E por que eu falo isso para você? Para vocês, no caso. Porque eu sempre falo aqui, vocês já me ouviram, quem me acompanha aqui há mais tempo, já me ouviu falar muito, inclusive hoje na mentoria com a Mari, a gente falou muito sobre venda, sobre rede social, sobre postagem, sobre interação, conteúdo, enfim. E eu bato muito nessa tecla, sou uma defensora disso, né? Para mim, é sem dúvida um dos maiores problemas, né, obstáculos aí para uma profissional crescer. Só que se tem uma coisa que vem antes disso, é o acabamento, né? E por que eu tô falando isso? Pensa aqui comigo, ó. Durante essa dinâmica da produção, né, do feitio do bolo ou de qualquer outro doce, o que vem antes, né? Vem todo esse processo que pode comprometer o nosso acabamento. A venda, ela tá lá assim como uma das últimas etapas
que a gente tem que executar nesse processo, né? Porque a gente vai fazer o quê? A gente vai executar o projeto, aí a gente vai fazer foto e aí a gente vai postar. Só que o que acontece? Se a pessoa for aquela nerd da rede social, aquela pessoa que está comprometida, que aparece nos stories, que faz vídeo, que conta a história do produto, que faz foto, faz carrossel, e enfim. Só que se ela não tiver um produto bem acabado, ela tá dando o quê? Um tiro no pé, né? Porque o que acontece? Ela tá gritando para o mundo inteiro que ela faz aquele produto, ela tá chamando gente, ela tá divulgando, e quando essas pessoas chegam na base dessa pessoa, o que acontece? Chega lá, né? Cheia de curiosidade, chega lá um produto que tá, né? Vamos falar não, né? Vamos quase falar aquele palavrão, né? Tá todo zoado, para não falar o palavrão. E aí tá lá, o bolo todo amassado, cheio de marca de dedo, as faixinhas todas tortas, a bonequinha tá com o pescoço aqui, ó, com torcicolo, a plaquinha não tá alinhada com o topo de bolo, né? As velhinhas não conversam com o projeto do bolo, com as cores, com texturas, enfim. E aí, o que acontece? Essa pessoa que chegou na sua rede por esse mega esforço, ela não fica, né? Ela não vai ficar. Porque ela vai ver aquilo ali, ela vai falar, ixi, é legal, gosto pra caramba de confeitaria, mas esse produto aqui não tá pra mim, não. Não é isso aqui que eu curto, né? E aí a pessoa, primeiro que ela já nem põe pra seguir, né? Ela deu ali, ó. O que a galera faz, gente? A galera vai chegar aqui no seu feed, ó. Deixei o meu aqui aberto, ó. A galera vai chegar lá no feed, aqui no caso, vão dar duas passadinhas ou três, eita, duas ou três roladas e vão ver os seus últimos trabalhos e aí é que é feito o julgamento, tá? Menos de 5 segundos. Elas vão ali, papum, não tá bacana, então elas não ficam. E aí o que acontece? Qual é o problema disso? O problema disso é que depois é muito mais difícil trazer essa pessoa de novo, né? Porque aí, se alguém falar para essa pessoa, o que vai acontecer? Ela vai pensar, mas eu já fui lá, não achei isso tudo, não. Nem vou falar para essa pessoa que está me indicando, mas não curti esse trabalho. O que você quer? É que eu queria deixar claro para o pessoal que essa é uma aula, não é de acabamento, é uma aula que é basicamente uma oportunidade que a gente está dando para a pessoa entender o valor que tem um acabamento. É o momento onde o cliente bate a primeira visão no produto, e a gente vê muito com coisa, a famosa mal acabada. Mal acabado. E aí o que acontece? É o que faz a pessoa decidir entre o seu e o do próximo. Exatamente. Às vezes as pessoas estão assim, pô, ninguém valoriza meu trabalho, ninguém paga o preço. Mas por quê? Às vezes a pessoa está pagando o preço mais caro no do outro porque ele tem um acabamento melhor. É um bolo mais bonito, um doce mais bonito, sabe? Que tem um carinho especial ali com a finalização dele, né? Esse conteúdo que a gente está disponibilizando hoje aqui para vocês é um conteúdo que a gente já vem maturando para soltar aqui para vocês, não só aqui, mas lá na nossa plataforma de alunos também, porque ele é extremamente importante e valioso, né? De nada adianta você se matar para treinar, para aprender modelagens novas, para aprender bolo de pasta, bolo disso, bolo daquilo, se você, na hora de executar, o seu nível de exigência com o seu próprio trabalho está muito baixo. Você não consegue entender onde você está errando, né? E aí, por que eu tô falando, ó, a Yolanda que está falando, é a mesma coisa de costura, uma roupa mal feita não dá mesmo, né? Nossa, gostei muito dessa analogia aqui com a roupa, porque você vê meio de longe, assim, você pode curtir a estampa, as cores, e aí quando você aproxima, alguém aqui falou, não sei se foi Maísa que falou sobre dar um zoom, né? Você dá um zoom e aí você vê que não é nada daquilo, né? Que está completamente fora dos seus padrões de exigência.
Então, assim, isso realmente funciona para qualquer tipo de produto, né? Eu tô frisando mais essa parte da confeitaria artística porque eu acredito que aqui a maioria das pessoas que estão conectadas com a gente no momento são pessoas dessa área em especial, né? E aí, que eu falo? Qual que é a vantagem de você estar à frente disso, né? De você conseguir entender, tá? Eu vou falar sobre você visualizar essa questão do acabamento e também vou dar umas dicas aí para vocês. O que acontece? Primeiro lugar, o que você faz, né? Tirando essa parte da rede social, o que você faz? Vamos recapitular o que eu já falei aqui. Ó, Ó, o pessoal, o pessoal tá interagindo aqui. Também sou chata com a boa comparação. Gente, o pessoal gostou muito da comparação, da analogia com a roupa, que eu acho que realmente fez muito sentido e tem tudo a ver, né? Já vou falar com vocês aí, meu povo, mas vamos lá. O Bruno falou aqui em relação a você acabar perdendo, né, um cliente. Às vezes você tem, como eu falei, né, você tem lá e faz bem feita a lição de casa, falando de divulgação de rede social, né, de ser uma pessoa ali desapegada, né, que faz stories, que mostra o produto, enfim. E aí, às vezes, você pode se perguntar, nossa, mas eu estou fazendo tudo isso e o meu cliente veio até mim e não fechou, né? E aí que você tem que estar atento em relação a isso, a olhar para o seu produto com olhos críticos, né? Fazer uma autoanálise. E sabe que eu sempre fui do palpite que a gente precisa realmente ter um nível de exigência alto, mas não um nível de exigência que te trave. Tem que ser um nível de exigência que faça a todo momento do seu processo você olhar para ele, tá? Sem aquela paixão, o que é bem difícil, né? A gente pega esse raciocínio aqui, vê se vocês já se identificaram, se faz sentido isso para vocês. O que dificulta o processo da gente entender se a gente está fazendo um bom acabamento é quando a gente olha para o nosso produto e aí automaticamente a gente cria aquela paixão por ele, o que não está errado, tá? Não estou querendo ser cruel com ninguém aqui. Essa questão de se apaixonar, ela faz parte, é o que impulsiona e move a gente, né? Mas ela não pode nos deixar cegos e cegas, né? Então, às vezes a gente está lá gastando toda essa energia, a nossa energia, reclamando do resultado, mas em nenhum momento a gente pegou o nosso produto e encarou de frente, né? E aí vamos fazer um exercício aqui, eu vou dar um exemplo dos meus alunos, tá, gente? Tem um monte de aluno aqui na live do Instagram, acho que lá nas outras redes também deve ter alunos. Como que vocês fariam se vocês aprenderam comigo alguma coisa lá no Expert, eu ensinei uma modelagem e vocês vão treinar nível de exigência em relação ao acabamento? Fazendo comparações, né? A gente se comparando com profissionais e com pessoas que a gente admira e que a gente enxergou a beleza ali e viu que aquilo ali realmente ganhou um ponto, não só com vocês, né, mas vocês estão vendo que são pessoas mais experientes, que já têm um resultado. E aí vocês vão fazer treinar um olhar bem clínico para isso, né? Por exemplo, o que acontece muito em relação à modelagem quando a gente fala de acabamento? A gente fala da modelagem com formatos que ficam estranhos, né? Por exemplo, às vezes eu vou lá e ensino, gente, ó, a cabecinha a gente tem que fazer a bolinha, não pode ter rachadura. Depois a gente dá aquela leve achatadinha, deixa ela levemente oval. Aí eu ensino vocês a fazerem aquela marquinha de leve que marca onde é a região dos olhos da modelagem, né? E aí vocês entendem que para cada processo desse tem uma consequência se não for bem feito. Se você faz essa marquinha muito mais para cima, muito mais para baixo, automaticamente seus olhinhos já estão fora de proporção. Entende? Então, por isso que eu estou usando aqui o exemplo de quem é meu aluno, né? Porque vocês podem pegar a minha modelagem, pegar a de vocês e fazer
comparação. Gente, óbvio, não estou falando assim, ó, sejam cruéis com vocês, não é isso, tá? Existe um processo aí. Obviamente que de primeira é muito difícil já alguém chegar e acertar exatamente do jeito que deveria ser, tá? Mas quem tem esse nível de exigência mais alto, geralmente são pessoas que com poucas tentativas já vão conseguir um acabamento muito bacana ou até desenvolver coisas melhores do que as que foram propostas, né? No caso, eu vou lá e ensino um astronauta. Se alguém tem um super mega nível de exigência, pode ser que em uma tentativa a pessoa já consiga se aproximar daquilo, precisar fazer uma coisa até mais interessante do que a proposta do curso, né? Mas aí isso vem do quê? De análise, de você comparar, de você pôr na mesa as opções ali, né? O seu trabalho do seu professor ou do seu mentor, enfim, e fazer essa análise fria, sem emoção, né? Xi, vai ter puxão de orelha. Oi, Márcia. Oi. Gente, então, assim, isso que eu tô falando aqui serve para todo mundo, tá? Não é só para quem é meu aluno, tá, gente? Para quem não é aluno também. O que eu tô dando para vocês aqui, eu tô trazendo para a realidade uma forma bacana de vocês trabalharem essa comparação para perceber onde vocês podem estar errando, né? Por exemplo, às vezes o cliente traz, vamos falar agora vou dar um exemplo que não seja especificamente para quem é meu aluno, vamos lá. O cliente traz uma referência para você, né? Traz uma foto, e aí você vai desenvolver esse produto. Às vezes você fica lá se perguntando, putz, mas será que eu tenho que fazer exatamente igual? Você vai fazer o que foi combinado com o seu cliente. Mas se tem uma coisa que você não pode pecar, no acabamento, né? Principalmente se a referência que a pessoa te traz é uma referência que tá super bem acabada. Geralmente né? Geralmente os clientes, eles são atraídos, e isso é uma coisa que vocês podem usar até como termômetro, né? Os clientes, eles trazem referências, geralmente de produtos que estão bem acabados. Algumas vezes eu já peguei isso também, né? Já pegou referência de coisas que não estavam muito legais. Podia até ser uma coisa que não fosse do nosso gosto, mas geralmente são produtos bem acabados. Ah, sim. Muitos. Porque são produtos que atraem as pessoas, né? O cliente vai lá buscar uma referência, é óbvio, ele vai tentar achar aquilo que é mais bacana, que está mais bem feito dentro daquilo que ele está buscando, né? Então, fica aí a dica para vocês, tá? Inclusive, é um exercício que eu já falo para vocês, façam isso. Façam isso. Tire um momento aí do seu dia, tá? Tenta fazer já o quanto antes dessa live, enquanto está fresco esse pensamento para vocês, de fazer uma comparação. Pega lá o seu produto e escolhe um profissional que vocês admiram. Quem for meu aluno e quiser pegar uma modelagem na foto minha, vai lá. Ou algum outro profissional da área e faz esse comparativo para vocês perceberem, tá? Eu vou repetir aqui para vocês uma parte e vou dar mais umas ideias a respeito disso, tá? Tem alguma coisa que você quer agregar? Não. Não? Você tava olhando aí, eu achei que você queria falar alguma coisa. Bom, então... Não, era isso mesmo que você estava falando aí. Então tá. Gente, o que acontece? Vamos lá, vamos falar aqui. Alguém tem alguma... Beijos. Gente, o pessoal do Instagram é muito beijoteiro. E eu tô vendo o chat aqui, aí eu tô querendo dar beijo em todo mundo. Meus amores! Bom, então vamos lá, vamos retomar aqui ao nosso tema principal. Gente, tá claro para vocês da importância da gente ter um bom acabamento? Em relação a isso, tá? Eu queria falar para vocês, voltando lá naquela questão do impacto das vendas, né? A gente deu essa pincelada lá, o Bruno me relembrou aqui o título completo da live, que é realmente trazer para vocês a importância do acabamento no impacto para as vendas.
E aí eu trago para vocês aqui uma questão que faz muita diferença, tá? Eu recebo, vocês devem imaginar que eu recebo muitos recados, muitas mensagens, muitas pessoas agradecem ou elogiam ou falam que acabaram de me seguir e algumas pessoas às vezes vêm tirar dúvidas, né? E muitas das coisas que eu recebo e que eu vou ver onde as pessoas estão errando estão diretamente ligadas a essa questão do acabamento, tá? É claro, assim, que dificilmente isso está sozinho, né? Às vezes tem outros elementos, mas eu posso garantir para vocês que isso eu não sei dizer em porcentagem, porque talvez para uns vai ser uma porcentagem, para outros outra, mas ele representa uma porcentagem altíssima, tá? Do quanto isso impacta na venda. O que acontece, gente? Como eu estava falando aqui, eu recebo muitos recados via direct. E essa semana mesmo eu recebi de 2 pessoas que me se queixaram para mim a respeito de venda, né? Não estou vendendo, enfim. E aí, para mim, fica muito claro quando eu entro nesses perfis essa questão que eu falei para vocês, né? Pô, a pessoa realmente ela ainda não está trabalhando bem a rede social, mas lá na veia, no produto, ainda precisa desenvolver muito essa questão de autocrítica, né? E é engraçado porque eu tenho a sensação, eu não sei se vocês têm também, que não é uma coisa óbvia, que tem gente que tem muita dificuldade de perceber aonde está errando, né? E assim, para mim fica muito óbvio quando eu entro na. Você não pega uma aguinha? Obrigada. Muito óbvio quando eu entro nas redes sociais e vejo, né? O casamento da tragédia, né, meu povo? É aquela foto super escura que não tem nitidez nenhuma do produto que também não tem acabamento nenhum, né? Que tá super torto. E aí, o que eu falo para vocês? Oi, Ana! O que eu falo para vocês? Não, eu vou falar uma coisa aqui, vou recapitular uma coisa que eu sei que deve estar pegando muitas e muitas de vocês. Quando eu falo isso, eu não estou querendo que vocês usem um chicotinho em vocês, tá? O que eu quero aqui é que vocês sejam adultos, adultos que encaram as questões de frente, que vocês analisem friamente o trabalho de vocês, tá? E não é para desmotivar vocês, muito pelo contrário, é para trazer para vocês que às vezes o problema que vocês estão encontrando, né, o obstáculo que vocês estão encontrando aí no negócio de vocês, ele está muito mais fácil de ser resolvido do que parece, pessoal. Casamento da tragédia. Meu povo, pior é que é. Eu falo rindo às vezes, mas é rindo de nervoso de ter que falar isso para vocês. O que a Vanessa está falando é interessante. Ela falando assim, o legal é quando os noivos, né? Não só. Não, os convidados. Foi convidado, não foi não. Quando os convidados duvidam que o bolo é de verdade, né? Isso daí é a prova que teu acabamento está ótimo. Né? Quando alguém fala assim, nossa, mas isso é bolo mesmo? E a gente ouvia isso muito, né? Toda vez a gente ia fazer uma entrega, mas isso é bolo? É bolo de verdade, assim? Porque o pessoal está tão acostumado a ver bolos mais melhor acabados, assim, Sim. quando são bolos fake, né? Realmente. E eu queria falar uma coisa que, assim, a gente fez por muito tempo, a gente treinou muitas pessoas, alunos e funcionários. Aí vocês imaginam o seguinte, entrava uma pessoa nova na confeitaria, com certeza o nível tende a cair um pouco do acabamento, porque a pessoa não tem experiência, não tem o conhecimento que a gente tem e tudo mais. Uma das principais frases que a gente falava para os funcionários, principalmente, e muitos alunos também, é assim, exija um pouco mais de você mesmo. Boa. Você olhar para o teu trabalho e falar assim, isso tá bom de verdade ou eu estou fazendo só o mínimo aqui? Será que isso aqui está o ideal ou será que pode ficar um pouco melhor isso aqui? A gente, bem de encontro com isso que o Bruno falou, a gente, quando eu falo gente, ser humano, todo mundo, a gente tem uma tendência
Aí quando a gente encara um dos monstrinhos que a gente tem medo, a gente, na verdade, a gente não encara, né? A gente sabe que o monstrinho tá ali e a gente nem quer abrir aquela porta, né? Sabe aquela coisa do escuro que você tá com medo e você se cobre toda, você não quer nem olhar pro escuro, que você não sabe o que vem de lá, né? Você sabe que se você for pro escuro, você não vai morrer, mas você não quer encarar. Exatamente. E dá para fazer essa analogia, né? Você tem medo de encarar a realidade, né? Então você meio que produz a sua modelagem, usar a modelagem, por exemplo, você vai lá e modela, faz o seu trabalho e meio que se esconde, sai correndo, né? Você não encara de frente a sua obra para perceber, né, com bastante sensibilidade, onde você pode melhorar. E aí o maior problema disso não é fazer isso uma vez. Se você faz isso uma vez, ok, porque isso é natural da gente que em algum momento a gente faça isso. Mas você vai fazer a segunda, você vai fazer a terceira, e aí você vai fazer o quê? Você vai criar um portfólio de monstrinhos que você não encarou. Porque aí você vai armazenando aquele monte de foto, aquele monte de trabalho, se é que vai ter um monte, porque às vezes você fica patinando, você não sai do lugar porque você não encarou o monstrinho ali no escuro, né? Você não foi lá ver. Na verdade, não era nem um monstrinho, no escuro não tinha nada, era só o medo mesmo de encarar, né? Então, quando você vai lá e olha, encara de frente, você começa a desenvolver esse olhar para aquilo que está bacana e aquilo que não está bacana, né? E poder buscar ajuda para resolver aquilo que não está bacana, certo? Ajuda pode vir de vários métodos. Ajuda pode ser um treino, pode ser conversar com um colega confeiteiro, pode ser fazer um curso, pode ser assistir um vídeo no YouTube. Ajuda pode vir de vários lados. Só que você tem que estar aberta para isso, né? Se você não encarar o seu trabalho assim com essa. E é uma questão de quando você consegue encontrar um método. Porque você vai, no começo principalmente, a gente tem a dificuldade de padronizar nossas modelagens, de padronizar o acabamento. Quando você pega, por que eu estou falando isso? Porque é muito comum também a pessoa começar a perder tempo demais para deixar o acabamento mais perfeitinho. Só que assim, você tem que treinar a sua habilidade, desenvolver para que você consiga fazer um acabamento bem feito e que você não perca um dia inteiro para fazer um bonequinho. Exatamente. Né? Então, se você perde um dia inteiro para fazer um bonequinho, você está perdendo dinheiro. Agora, se você treina esse bonequinho para que você faça ele em 1 hora e ele saia bem acabadinho, aí você está ganhando dinheiro. Então, é esse o equilíbrio que a gente quer que vocês entendam que tem que aprender. É você saber modelar bem feito, mas que você não fique o dia inteiro fazendo um bonequinho. Senão, o seu bonequinho vai ter que só ele custar R$ 300. Sim. Só o seu bonequinho, mais o bolo. Sim. Assim, gente, eu acabei de falar para vocês uma das formas de vocês evoluírem nessa parte, né? Tem eu preciso comentar aqui, comentar um comentário. Comentar o comentário. Agora tem profissionais que trabalham super perfeito, depois cresce e coloca ajudante. Você vê a diferença nos bolos. Pega muita encomenda e não dá conta. O cliente que sempre podia ver a diferença. Gente, o que acontece, tá? Muito bom esse comentário, tá? E ele faz muito sentido aqui no desenvolvimento desse tema que a gente está falando hoje, sobre a importância do acabamento no impacto das vendas. Isso realmente é um dos obstáculos que a gente encontra no meio do caminho quando a gente já está crescendo, né? Tudo isso que eu falei antes aqui para vocês, talvez tenha servido mais para quem está começando, para alguém que já deu alguns primeiros passos. Quando você entra já nessa etapa de ter ajudantes, de ter equipe, enfim, você precisa, se você não trabalhou esse seu nível de exigência durante o tempo que você teve sozinho, aí é o momento de você reavaliar isso realmente, porque aí o que acontece? Lembra que eu brinquei que o pessoal estava rindo do casamento da tragédia? Se você não teve esse cuidado enquanto você estava sozinha ou sozinho, você vai ter aí o casamento da tragédia. Por quê? Porque você vai replicar a sua falta de cuidado, né?
que acontece? Eu vou dar uma dica aqui, inclusive, que vai servir para qualquer pessoa que esteja nessa etapa de pensar em ter ajuda ou já está em vias já de contratar alguém. E aí, o que acontece? Isso tem tudo a ver com o meu método, né? Vocês vão entender o que eu vou falar agora, principalmente quem modela com as técnicas que eu ensino. Eu sempre tive a preocupação desde que eu comecei a modelar, né? Claro que por sorte ou não, né? Por gosto pessoal, eu acabei indo para uma parte da modelagem que é uma modelagem muito mais estilizada, muito mais minimalista. Nem sempre minimalista, né, gente? Às vezes eu dou uma incrementada lá que o negócio fica, o negócio fica doido, mas enfim. E aí, quando eu comecei a entender que aquilo ali realmente era uma forma ótima de eu trabalhar, de eu agradar o meu cliente, porque aquilo fez muito sucesso, as pessoas começaram a gostar muito daquele jeito de trazer a modelagem, né? Porque até então não se fazia nada daquele tipo, pelo menos aqui no Brasil. E aí eu percebi que eu poderia canalizar esse gosto pessoal e esse estilo próprio para um método, uma técnica que fosse facilmente replicável. Tá? E aí onde eu quero chegar com vocês, que para quem está em vias de ter uma ajudante, ter ajuda aí, que quando vocês forem sentar para treinar alguém e definir mais ou menos qual é o estilo que vocês vão seguir, né? É importante que vocês tenham essa clareza de entender que quanto mais vocês complicarem a vida de vocês, mais complicado vai ser de replicar aquilo que vocês querem vender, né? Por exemplo, se você quer, você precisa de ajuda, né? Eu sempre falo para as minhas alunas que me procuram, as alunas de mentoria, precisa treinar alguém. O que é mais fácil? É mais fácil você pegar alguém que não tem experiência e ensinar uma modelagem minimalista, ou você ir lá e fazer o. Dá um exemplo aí de um realista, você que é bom de. Um personagem mega realista. Dragão. Um dragão mega. Dinossauro com os dentes sangrando. Exatamente. E aí, o que acontece? Olha o tamanho da bomba na sua mão. Agora pensa em alguém que nunca teve esse controle, né, de nível de exigência para o próprio trabalho. Agora ter que ensinar e treinar alguém a fazer esse tipo de trabalho para entregar para o seu próprio cliente. E aí acontece isso que a Yolanda falou aqui, que aí o nível começa a cair cada vez mais, né? Porque você não buscou durante esse trajeto sozinho fazer esse trabalho, né? De ficar realmente boa no seu método, né? Treinar esse olho para que o seu nível se mantenha alto. A Jana falou Wolverine. Podia ser o Wolverine, né? E aí é onde as tragédias se replicam. E aí realmente vira uma bola de neve. Quando vocês percebem, tem lá 2, 3 pessoas trabalhando com vocês que estão replicando tragédias, porque elas também não vão ter nível de exigência, né? Se você não tem, imagina a pessoa que vai te ajudar, que ela está realmente, na maioria dos casos, a pessoa que vai trabalhar com você está com esperança de aprender alguma coisa com você, né? E aí esse principal ela não vai encontrar, né? Que é treinar o olho, certo? Tá fazendo sentido, meu povo, para vocês, isso que a gente está falando? Que vocês conseguem. LOL também. LOL também, né? É claro, gente, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Obviamente, né? Obviamente, que eu acabo desenvolvendo todos esses personagens que eu sempre precisei, né? Que os clientes pedem, mas sempre trazendo a característica do meu trabalho, que é um trabalho mais minimalista, mais simplificado. Agora, deixa eu falar para vocês, o que a gente falou lá, o acabamento não é o melhor amigo? O meu acabamento é o meu melhor amigo. Sabe por quê? Porque embora eu desenvolva esse trabalho minimalista, mais clean, enfim, por eu ser uma pessoa com alto nível de exigência em acabamento,
eu sempre tive muito sucesso com aquilo que eu estava fazendo, né? Porque a pessoa olha, embora seja, para a gente que trabalha na área, a gente faça uma leitura, nossa, parece que é mais fácil de fazer, né? Porque não tem a boca, não tem o braço, mas o que eu faço? Eu trago toda a minha atenção para o acabamento da minha peça, né? Então, provavelmente vocês que estão aqui me acompanhando, ou quem já é meu aluno, tenho certeza que em algum momento vocês se sentiram atraídos por isso, né? Pela estética do que eu apresentei para vocês. E o cliente é a mesma coisa. Ó, Jana, total sentido. Eu mudei todas as minhas modelagens depois de aprender contigo que não existe necessidade de ser realista. Exatamente. Não existe. É óbvio. O que eu tô falando aqui para vocês? Vou dar chinelada em quem faz realista? Não, né, gente? Cada um vai fazer aquilo que o seu coração pede. Mas eu defendo a minha bandeira, né? É óbvio que se eu tô aqui, né, mais de 10 anos depois, dando aula, ensinando, eu vou pregar aquilo que me fez ter mais sucesso. Eu não vou trazer para vocês uma coisa que para mim não fez sentido, certo? Ó, a Jana até complementou aqui o que ela falou. Até porque eu sofria fazendo por não ser meu estilo. E tem mais essa, tá? Porque muitas vezes a gente acha que precisa realmente executar uma coisa que não é a nossa pegada, tá? Mas, de qualquer maneira, fica a regra para todo mundo, né, gente? O mais importante é o quê? Realista ou não, minimalista ou não, você precisa de acabamento. Se você não tiver acabamento, difícil seguir aí para uma etapa 2, 3, vai ficar É que muito no caso, um realista, a pessoa vai ter que fazer 10 vezes mais acabamento, né? Porque ela vai ter que entrar tão a fundo nos sim, detalhes, sim, sim. porque para ser realista você precisa ir nos detalhes muito a fundo, porque você não consegue, você não pode fazer um realista e fazer uma bonequinha com a cara toda lisinha. Você tem Exatamente. que ter volume, você tem que ter textura, tudo isso daí. E aí, para você fazer Sombra. sombra, aí para você fazer isso, você tem que cobrar mais, porque para fazer um trabalho realista, até são poucos os confeiteiros, confeiteiras no Brasil que fazem trabalhos realistas. E os que fazem bem feito cobram muito caro, porque são muito poucos e é muito trabalhoso, né? Sim. Bom, gente, eu tenho certeza que pelo menos para a maioria que está aqui, porque eu vi aqui o pessoal interagindo, fez muito sentido tudo isso que a gente falou, e eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês a colocarem o trabalho de vocês em um outro nível. Quem ainda tinha alguma dúvida, ou pior do que não ter a dúvida, é nem saber que tem a dúvida, né? Que essa é a nossa esperança também, quando a gente traz aqui esse tipo de conteúdo que é pouco abordado no mercado, trazer clareza para vocês, né? Porque muita gente nem percebe que tem esse problema. E aí vem aqui na live e ouve da gente, e aí fica, gente, eu tenho esse problema. E aí isso pra gente é muito bom quando a gente pode ajudar alguém a trazer essa clareza, porque vocês sabem por onde começar a melhorar agora, né? A gente deu aqui um mapa da mina para vocês, né? A gente falou lá no começo da importância do acabamento, que ele é o nosso melhor amigo, que não adianta partir para a etapa 2, 3, né, de querer bombar o Instagram, investir em divulgação, espalhar para meio mundo a sua mensagem, se o seu produto ainda está muito carente de acabamento, né? E aí eu acho que o ponto alto, e aí vocês me falem se faz sentido para vocês, eu acho que o ponto alto de tudo que a gente falou aqui é a questão de vocês encararem como adultos, olhar para o trabalho de vocês, encarar de frente, né? Gente, sabe quando vocês estão apaixonados, assim, aí fica olhando o crush, assim, com aquela cara de besta, não para de olhar, a pessoa tá dormindo, você tá lá olhando? É tipo isso. Você É tem como que... ela ficou olhando para mim, gente. Você achou agora, né? E aí você vai lá e você tem que ficar olhando assim para o seu trabalho também. Só que você tem que entender o que dentro de você está vibrando. Se você está cegamente apaixonada que você não consegue ver, agora vamos fazer outra analogia com o crush. Às vezes o crush está lá, pô, levantou da mesa, nem te ajudou com as coisas, sabe?
não ajuda a lavar uma louça, não, olha eu já trazendo treta na casa das pessoas. Mas aí o crush tá lá, lindão, dormindo, você tá lá apaixonada, você tem que encarar a realidade, entende? E com a modelagem é a mesma coisa, tem que olhar o seu trabalho de frente e entender o que pode ser melhorado, né? É aquilo que o Bruno falou, tentar sempre buscar a melhoria, né? E aí eu acho que vocês podem trazer assim para a rotina de vocês. É uma coisa que me ajudou muito, tá? Me ajudou muito mesmo. Você só tem que tomar cuidado para não ficar extremamente paranoicos, mas quando eu criei e desenvolvi esse hábito, ele realmente me trouxe muito resultado no trabalho, tá? Terminou uma coisa, jamais vai ser embalada e entregue sem uma autoanálise, tá? O que eu poderia ter feito de melhor nesse produto, tá? E aí a minha dica para vocês fazerem isso funcionar: tira uma foto do que você fez e mesmo que na hora ele tá tudo correndo, vocês estão tudo sujo, tem um bolo para entregar, tem que terminar o outro, né? Entregou um, já tem outro. Ou mesmo quem não tem nada de encomenda, vai produzir o seu bolo, vai olhar para ele e vai anotar tudo que poderia ter feito de melhor, tá? O que acontece? Não é também, né, gente, para querer esconder o bolo e entregar, pelo amor de Deus, não é essa a ideia, tá? Isso é um processo interno do profissional da confeitaria. Para falar bem a real para vocês, o cliente, ele, na maioria das vezes, ele nem vai entender isso se vocês falarem. A pessoa vai falar que tá muito legal, que tá lindo, enfim, se tá bem acabado, né? Mas façam esse exercício, tá? Eu muito cedo comecei a fazer isso e por mais de 10 anos eu trabalhei dessa forma e ensinei para todas as pessoas que trabalharam comigo a ter esse nível de exigência também. Então, as meninas, assim, até nos últimos momentos que a gente estava com o ateliê, também sempre trabalhavam dessa forma, mesmo quando eu não estava, ia lá, tirava foto e me passavam um feedback sobre o que elas acharam do trabalho que elas fizeram, tá? Isso é muito importante. E eu acho que, Jana, sempre tiro foto quando finalizo. Até porque tem detalhes que precisam ser melhorados e a gente só percebe na foto. Boa observação. Já encontrei falhas de pintura assim. A Ana tá falando, boa dica, não tinha pensado nisso, anotar para não esquecerem. Exatamente. Porque, gente, a rotina de quem está trabalhando com produção é muito louca. Eu sei como é que é, tá? Eu sei exatamente. Eu não tô aqui de linda porque eu acordei um dia e resolvi que eu ia vir aqui dar chinelada em vocês. Não. Eu tenho uma longa história aí por trás, tá? Eu venho aqui, me sinto muito à vontade de abrir uma live aqui em cada rede social e falar sobre esse assunto, porque eu tenho realmente muita história para contar, tá? Então eu sei onde o calo aperta. Eu sei que às vezes a vida tá muito louca, né? Tem gente que tem filho, tem mais de um, tem casa para cuidar e não é fácil, né? Mas a nossa lição de casa do trabalho tem que ser feita. Se a gente quer chegar em algum lugar, a gente precisa aplicar esses ensinamentos, que isso vai diferenciar o nosso jogo, né? Do jogo daquela pessoa que vai ficar para trás, certo? Reclamando que não está vendendo, tá? A Mari falou de puxão de orelha e já evoluiu para chinelada. Meu povo, chinelada puxão de orelha é fofinho, né? Chinelada é quando eu preciso que vocês acordem para vir. Bom, meus amores, eu espero que realmente vocês tenham conseguido tirar bastante proveito disso que foi falado aqui. É algo que não é a todo momento que a gente vê esse tipo de conteúdo à disposição. Eu preparei com muito carinho isso para compartilhar aqui com vocês, eu e o Bruno. Acabamento realmente sempre foi uma das principais coisas que fez o nosso jogo virar, né? Para ter muitas encomendas, agenda lotada, alunos, né? Porque uma coisa chama a outra, né? Se eu não tivesse tido esse sucesso lá, eu não teria sucesso também como professora. Então, apliquem essas dicas todas,
E assim, ó, essa live não vai ficar salva, pelo menos por enquanto vocês não vão ter acesso a esse conteúdo. E essa semana inteira e a outra a gente tem lives diárias ao meio-dia de mentoria e às 9 a gente tem aqui, a gente vai trazer algum tema, tá? Hoje mais tarde ou amanhã cedo vai entrar para vocês um post aqui no feed com todos os temas e todas as mentorias da semana, para vocês já colocarem alarmes aí, certo? Não percam. O ano está só começando, então ainda dá tempo de fazer um jogo diferente. Pra gente já começar correndo, galera. A gente já começar a plantar hoje a sementinha do que a gente quer colher amanhã, tá? Não adianta querer colher uma coisa que não plantou, porque não vai dar tempo. Não vai. Tá, meus amores? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela presença de quem nos assistiu. E amanhã a gente se vê. Até amanhã. Certo? Tchau, meus amores. Amo vocês. Beijo.